Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Estou meio rouca porque estou com a faringite atacada. Nós vamos falar dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. O capítulo se chama Sede Perfeitos. O corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Enquanto nós estivermos no corpo material, é natural que a gente se preocupe com o problema da própria manutenção. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. E os espíritos respondem que sim, porque sem força e saúde, o trabalho é impossível. Bom, pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo o que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Isso significa não apenas cuidarmos da higiene, da alimentação, dos exercícios físicos, visita ao médico, Eu acabei de passar, mas principalmente cuidarmos em eliminar os vícios. Estes conseguem não apenas destruir o nosso corpo, mas também o relacionamento que temos com famílias, amigos, trabalho, trazer consequências para o futuro para um futuro corpo que venhamos a utilizar em uma outra oportunidade, quando nós estivermos novamente reencarnados, que seja na Terra, que seja em outro planeta, Então, preservar o corpo também não é partir para atitude só de autoadoração. Eu vou só cuidar do corpo, eu vou só cuidar de fazer procedimentos no corpo. Não é só isso, Nós temos responsabilidades com todos esses cuidados que a gente falou antes. É imprescindível o equilíbrio físico, mental e espiritual. Nós vivemos uma vida material, então é necessário a gente cuidar dela. Enquanto encarnados, nós temos necessidades naturais. O problema não está nessas necessidades naturais, mas no abuso que cometemos. O corpo ele precisa de manutenção, de cuidados. Isso está na lei de conservação. E nisso reside então o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências futuras. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados. O nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo. E não é sem razão uma passagem do André Luiz que diz assim: cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar os nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil, quer dizer, a vontade doente, ela enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia enfraquece o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. É uma ligação, estamos interligados. Portanto, a nossa obrigação é cuidar dele com respeito. O que vale dizer que todo aquele que acredita que maltratar o corpo purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Segundo o Ministério da Saúde, 87% dos brasileiros sofrem com algum nível de ansiedade. Mesmo
Com os avanços da ciência, da tecnologia, o problema perdura e até aumenta, afetando adultos, crianças e adolescentes. Não poupa ninguém. Precisamos cuidar deste patrimônio divino. Na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que a gente fala assim, patrimônio divino? Quando, nessa época que nós estamos, né, nós chamamos de época moderna, às vezes as pessoas dizem assim, esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Mas será que ele realmente é nosso? Somos espíritos criados imortais. Usamos um corpo como um instrumento para experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, ele está entendendo que esse corpo pertence ao espírito. Mas se fosse assim, por que é que quando o corpo físico morre, não acompanha o espírito? Não vai para o plano espiritual? A gente sabe que isso não acontece. Temos consciência de que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Se fosse realmente nosso, se fosse esse corpo pertencesse ao espírito, iria junto, mas não é assim. Então nós reafirmamos a questão: a quem pertence o corpo? E a gente pode dizer sem medo de errar que ele é patrimônio divino, emprestado ao espírito para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado é que precisamos tomar muito cuidado com ele. Também vamos lembrar que ao cuidarmos, do nosso corpo, também estamos cuidando daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós não vivemos sozinhos. E tudo que nos afeta também aqueles que amamos. Se nós estamos doentes, logo um pai, uma mãe, um irmão, amigos, correndo e socorrer. Afetamos a vida uns dos outros. Nesse caso, é até caridoso cuidarmos de nós mesmos, para não sermos objetos de tristeza para nossos entes queridos, né? O Livro dos Espíritos tem a questão 719, que Kardec pergunta aos espíritos assim: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta diz que não. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe ninguém de procurar o bem-estar. O que não é certo é o abuso, porque o abuso é contrário às leis divinas. Então ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém. Então é um dever nosso procurarmos viver bem. No próprio Evangelho tem que o homem deve viver de acordo com o período que ele está. Então, se nós temos oportunidades de consultar um bom médico, nós temos oportunidades de termos coisas tecnológicas que nos ajudem a ter uma vida melhor, isso não é proibido. O proibido é a gente passar por cima do outro, querer aquilo só pra gente. Isso sim é proibido. E é nisso que Deus pede para nos guardarmos um pouco mais. Também há quem acredite que para melhorar-se espiritualmente e moralmente é necessário os altos castigos ao corpo físico. Não, Deus não quer isso. Jesus nos ensinou que o nosso problema é interno e não externo. Ele fala que não é o que entra pela boca do homem que o perde, mas sim o que sai dela. Então é necessário que fortifiquemos o espírito com valores morais. É necessário que achemos esse equilíbrio. Cuidar tanto do corpo
como do espírito, porque ambos estão ligados e os excessos trazem consequências tanto para um como para outro. Assim, quando nossa atenção está muito voltada para o fortalecimento dos nossos músculos, a gente esquece de dar força para o espírito, preparando o espírito para enfrentar possíveis problemas do dia a dia. E às vezes, quando a gente só se concentra no espírito, a gente não se dá conta que está perdendo de viver as coisas do mundo. O convívio com a nossa família, o convívio com amigos, fazer o nosso trabalho bem. E quer dizer, isso também está contrário à lei do progresso, porque é com essa convivência que nós vamos progredir, né? A gente não pode se isentar de conviver com o outro. Nós não somos uma ilha. Nós nascemos para viver em sociedade. Então, o equilíbrio é sempre o melhor caminho, tanto para o corpo quanto para o espírito, né? Ambos possuem necessidades, cada uma dentro das suas particularidades, mas precisam ser atendidas, pois elas se completam e nós nos trabalhamos à medida que vamos trabalhando tanto o nosso corpo como o nosso lado espiritual. É preciso também a gente ter certa vigilância, né? Porque a gente não pode se excluir de precisar trabalhar para manter este corpo físico. E a vigilância também da busca do Evangelho de Jesus para nos mantermos a cada dia melhor no nosso corpo espiritual. Mantendo o corpo espiritual bem, consequentemente isso vai trazer fortificação para o nosso corpo físico. Então, meus amigos, que a paz de Jesus envolva a todos. Desculpe pela minha voz, mas sejam envolvidos no amor e no carinho de Jesus, para que a gente possa sempre fazer as melhores escolhas para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Um grande abraço.